Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, mais um vídeo para vocês no canal Social. Então vou dar continuidade para vocês ao Estatuto do Idoso, né? Comecei no vídeo anterior e eu tô dando uma passada nos pontos principais, tá? Do Estatuto. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 3, que fala da prestação dos alimentos aos idosos, tá? Então, o artigo 11 os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Então, a lei civil fala, né, quem deve prestar o alimento ao idoso, tá? Mas e aí, então é preciso ir lá no Código Civil para saber, né, quem são os prestadores de alimentos aos idosos? Não, não precisa ir no Código Civil, a não ser que concurso que você vai prestar, que tá lá pedindo o Código Civil, aí você tem sim que ir lá, né, estudar o Código Civil, né? Se não, se o seu concurso que você vai prestar lá não tá falando nada sobre isso, então não é necessário, tá? Então, no artigo 12, a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores, tá? Então, a obrigação de prestar alimentos é solidária, tá? E o idoso tem o direito de optar, né? Ele pode escolher quem é que vai prestar o alimento a ele, tá? No artigo 14, tá? Se o idoso ou seus familiares não possuem condições econômicas de prover seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social, tá? Então, se o idoso não tem condição, nem a família do idoso não tem condição nenhuma de prestar o alimento ao idoso, né, de dar uma assistência a ele, então quem tem que fazer isso é o poder público, é o governo, né, o poder público, através de políticas públicas, benefícios do governo, como BPC, né, que são os benefícios de prestação continuada, enfim, isso aí. E o capítulo 4 fala do direito à saúde, tá? No artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde, o SUS, garantindo-lhe acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para preservação, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Então, deve ser dada uma atenção especial, né, pelo governo, através do sistema de saúde do SUS, deve ter dado uma atenção especial à prevenção de doenças, às comorbidades, né, as doenças, especialmente dos idosos, doenças que atingem mais os idosos, tá? No parágrafo 1º, aí vai falar que essa prevenção vai ser feita, de que forma? Feita através de cadastramento da população idosa, tá? Em base territorial, né? Nas unidades básicas do seu território. Através de atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatório, tá? Unidade geriátrica de referência com pessoal especializado nessas áreas, tá? Atendimento domiciliar, incluindo internação domiciliar à população que dele necessita e esteja impossibilitada de se locomover, tá? Inclusive a idosos abrigados, tá? Em instituições e tal. Então, ele tem direito, sim, a atendimento domiciliar, tá? Né? Até em ser internado, todo equipamento necessário à internação, né? Até no domicílio ou até no local onde ele está abrigado. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes, né, dessas doenças dos idosos, tipo um AVC, alguma coisa assim. No parágrafo 2º, nos diz que incumbe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos e especialmente os de uso continuado, assim como do diabetes, hipertensão, né, que necessitam geralmente de medicação contínua, né, sempre. E também próteses, outros recursos relativos ao tratamento de reabilitação da saúde do idoso.
tá bom? No parágrafo 3º, fala sobre que é proibido, vedado a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Isso a gente vê que acontece muito, né? Que a gente vê, mas é proibido, tá? Na lei é proibido, tá? Como diz aqui, né? Cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Mas a gente vê que a partir de 60 anos ou mais, tem um aumento muito grande, um aumento abusivo do valor, né, dos planos de saúde. Dizem que fica fixo a partir daí, né, a partir depois dessa idade. Mas mesmo assim, mesmo sendo fixo, é um valor muito, muito exorbitante, né, para as pessoas idosas que às vezes vivem aí com, né, uma aposentadoria, e isso é complicado. No parágrafo 6º, é interessante, que diz que é assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica do INSS. Apesar, eu particularmente não vi casos assim ainda, não tive conhecimento. Se alguém sabe aí, ouviu, né? Comenta aí se viu algum caso que a perícia médica foi na casa do idoso. Que eu, né, tá na lei, no estatuto, mas, né, não tô dizendo que não exista, mas eu particularmente não tomei conhecimento disso. Não, se alguém sabe aí, se já presenciou, comenta aí, tá? Pra gente saber se a lei tá sendo cumprida mesmo, na verdade, tá? Então, é assegurado esse atendimento domiciliar, né, pelo INSS, pelo serviço público privado ou particular ou público de saúde, né, que integra o SUS, para a expedição de laudos que o usuário necessite, que o idoso necessita para o exercício dos seus direitos, tá? Seus direitos sociais ou para isenção, até de isenção de impostos, enfim. E no parágrafo 7º, para que em todo atendimento de saúde, né, os maiores de 80 anos têm preferência sobre os demais idosos. Então, por exemplo, você é um idoso, tem lá 70 anos de idade, tá lá aguardando seu atendimento numa unidade básica ou no pronto-socorro. Chega alguém lá com 81, 82 anos, aí vai passar na sua frente, mesmo você sendo um idoso, esse outro idoso de 80 anos ou mais vai ter prioridade de passar na frente aí, né, no atendimento, tá? No artigo 16, diz que ao idoso internado ou observação é assegurado o direito ao acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a permanência desse acompanhante, tá, em tempo integral, tá? Então, o idoso internado, a partir dos 60 anos ou mais, tem direito a ter um acompanhante aí com ele e que tenha condição adequada desse acompanhante permanecer ali com ele, tá? Em tempo integral, bom? Artigo 17, que ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, desculpa, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável, tá? Então, diz que o idoso, que ele estiver em condições mentais, né, suas faculdades mentais normais, tiver condição de escolher pelo seu tratamento, que ele achar melhor, pode escolher, tá? Só as restrições, né? No parágrafo único, diz que, ó, não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita pelo curador quando o idoso for interditado, né? Por exemplo, o idoso é uma pessoa interditada e tem uma pessoa que é o curador dele, né? Então, o curador que vai optar pelo tratamento. Pelos familiares, quando o idoso não tiver um curador, ou esse não puder ser contactado em tempo hábil, tá? Então, vai ser o familiar que vai escolher o tratamento, no caso, se não, o curador não for localizado. Aí vai para a família, né, ser localizada para optar pelo tratamento. Pelo médico
quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou a familiar. Então, caso um caso mais urgente aí, né, não conseguiu localizar a família, não conseguiu localizar o curador, então, aí corre risco de vida, então o médico vai optar pelo tratamento que ele achar melhor, tá? E, por último, pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Então, também vai ser, a opção vai ser do médico também, quando o paciente não tiver curador, não tiver família conhecida, né? Mas isso aí deve comunicar ao Ministério Público, né? Que o idoso não tem família, não tem um curador, né? Que responda por ele. Então, né, deve ser comunicado ao Ministério Público que ele está tomando, né, a opção do tratamento, tá? Então, o artigo 19 diz: os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a qualquer dos seguintes órgãos. Então, chegou lá na unidade básica, no pronto-socorro, né, um caso que os atendentes lá da saúde, os funcionários da saúde que atenderam, suspeitou, né, de violência ou um caso confirmado de violência. Tem que fazer a notificação compulsória para a autoridade sanitária, tá? E também deve ser avisado automaticamente para a autoridade policial, tá? Deve ser avisado a autoridade policial, depois Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso, tá? Então, os casos devem ser comunicados obrigatoriamente, deve fazer uma notificação compulsória, no caso que apareça lá no atendimento dos órgãos de saúde público. E para os efeitos desta lei, segundo o parágrafo 1º, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Então, considera violência contra o idoso qualquer ato, qualquer ação, né, ou omissão, no caso você escondeu, né, ficou sabendo, mas não comunicou, né, praticada em local público ou privado, né, que causou, né, prejuízo à integridade física, psicológica do idoso ou até morte, tá? Então, esse foi o capítulo 3 do Estatuto do Idoso, tá? Espero que esteja ajudando vocês até aqui nos estudos, tá? Você que está acompanhando aí, espero que esteja ajudando, esteja compreendendo, tá? E se você gostou, dá o likezinho, tá? Que me ajuda bastante, para vocês não custa nada. Se inscreve no canal, tá? E ativa o sininho, bom, para dar continuidade aí nos estudos, para acompanhar os materiais que vão sendo postados aqui, tá bom? E ficar por dentro das novidades que eu vou postando, tá? Então, até o próximo vídeo. Um abraço a vocês, tá? Até mais!